decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam a compreensão, foco e mentalização das informações. Estamos no passo 4, L de liberação, e vamos falar sobre mini aposentadorias. Para conferir os outros passos e assuntos, acesse a nossa playlist Trabalhe 4 horas por semana de Timothy Ferris. Mini aposentadorias. Adotando a mobilidade como estilo de vida. Antes do desenvolvimento do turismo, viajar era concebido como um estudo, e seus frutos eram a ornamentação da mente e a formação do julgamento. Paul Fussell, Abroad. A simples vontade de improvisar é mais vital, no longo prazo, do que a pesquisa. Rolf Potts, Vagabond. Depois que Sherwood voltou da Oktoberfest, atordoado de tanto matar neurônios, mas feliz como não se sentirá nos últimos 4 anos, o período de testes se transformou em uma política e Sherwood foi apresentado ao mundo dos novos ricos. Tudo o que ele precisa agora é uma ideia de como explorar essa liberdade e as ferramentas para dar a seu dinheiro limitado as possibilidades de resultado de um estilo de vida com recursos quase infinitos. Se você cumpriu os passos anteriores, eliminando, automatizando e destruindo as amarras que o prendem a um único lugar, é hora de realizar algumas fantasias e explorar o mundo. Mesmo que você não tenha muita vontade de fazer viagens longas, ou acha que é impossível, seja por causa do casamento, das prestações ou daquelas pequenas coisas chamadas crianças, este capítulo ainda assim é o próximo passo. Há mudanças fundamentais que eu e a maior parte dos outros adiamos até que a ausência, ou a preparação para ela, as force. Este capítulo é a prova final no desenvolvimento de sua musa. A transformação começa em um pequeno vilarejo mexicano. Fábulas e caçadores de fortunas. O executivo americano tirou férias e foi para uma pequena vila de pescadores no litoral do México, por ordens médicas. Sem conseguir voltar a dormir por causa de uma ligação urgente do escritório, na primeira manhã ele saiu para dar uma volta no pier, para esfriar a cabeça. Um pequeno barco com um único pescador atracava, e dentro do barco havia vários atuns robustos. O americano cumprimentou o mexicano pela qualidade dos peixes. "Quanto tempo levou para pescá-los?" perguntou o americano. "Apenas um pouquinho", o mexicano respondeu em inglês surpreendentemente bom. "Por que você não ficou mais tempo para pescar ainda mais peixes?" o americano tornou a perguntar. "Eu tenho bastante para sustentar minha família e dar um pouco para os meus amigos", disse o mexicano enquanto tirava os peixes do barco e os colocava em uma cesta. "Mas, o que você faz com o resto do seu tempo?" O mexicano olhou para ele e sorriu. "Eu acordo tarde, pesco um pouco, brinco com meus filhos, tiro uma cesta com minha esposa, Júlia, e dou uma volta pela vila à noitinha, para beber vinho e tocar violão com meus amigos. Tenho uma vida completa e bastante cheia, senhor." O americano deu uma gargalhada e se impertigou. "Senhor, eu tenho um MBA em Harvard e posso ajudá-lo. Você deveria passar mais tempo pescando e, com os lucros maiores, comprar um barco maior. Em pouco tempo, você poderia comprar vários barcos com aumento em seus rendimentos. Finalmente, poderá ter uma frota de barcos de pesca." Ele prosseguiu: "Em vez de vender sua pesca para um intermediário, poderia vender diretamente para os consumidores, finalmente abrindo sua própria fábrica de enlatados. Você controlaria a produção, o processamento e a distribuição. Teria que sair deste pequeno vilarejo de pescadores, é claro, e mudar-se para a cidade do México, depois para Los Angeles e finalmente para Nova York, de onde poderia gerir seu império em expansão com a administração adequada." O pescador mexicano perguntou: "Mas, senhor, quanto tempo isso vai levar?" "Rapidamente", o americano respondeu, 15 a 20 anos, 25 no máximo." "Mas e aí, senhor?" O americano riu e respondeu: "Essa é a melhor parte. Quando for a hora certa, você poderá vender ações de sua empresa na bolsa e se tornar muito rico. Você poderia ganhar milhões." "Milhões, senhor? Mas e aí?" "Aí você poderia se aposentar",
Mudar-se para um pequeno vilarejo na praia, onde você poderá acordar tarde, pescar um pouco, brincar com seus filhos, tirar a cesta com sua esposa e passear na vila à noitinha para beber vinho e tocar violão com seus amigos. Recentemente, almocei, em São Francisco, com um grande amigo e ex-colega de quarto da época da faculdade. Em breve, ele se formará em uma importante escola de negócios e voltará ao mercado dos investimentos bancários. Detesta chegar em casa do escritório à meia-noite, mas explicou-me que, se ele trabalhar 80 horas por semana durante 9 anos, poderá se tornar diretor administrativo e ganhar ótimos 3 a 10 milhões de dólares por ano. Aí ele seria um homem de sucesso. Mas, cara, o que você vai fazer neste mundo com 3 a 10 milhões por ano? Perguntei. Sua resposta? Vou fazer uma longa viagem pela Tailândia. Isso traduz claramente uma das maiores autodecepções da era moderna: viagens longas pelo mundo como exclusivas dos ultra-ricos. Também já ouvi coisas assim. Vou trabalhar nesta empresa por 15 anos. Aí eu me tornarei sócio e poderei diminuir o número de horas trabalhadas por semana. Assim que tiver 1 milhão no banco, vou aplicar em algum investimento seguro, tirar 80 mil dólares por ano de rendimento e me aposentar para velejar no Caribe. Só vou trabalhar como consultor até os 35 anos, depois vou me aposentar e viajar de moto pela China. Veja só, se seu sonho, o pote de ouro no final do arco-íris da carreira, é passar bastante tempo na Tailândia, velejar no Caribe ou percorrer a China de moto, tudo isso pode ser feito com menos de 3 mil dólares. Eu já fiz as 3 coisas. Eis aqui apenas 2 exemplos do quão longe se pode ir com pouco dinheiro. 250 dólares 5 dias em uma ilha tropical de pesquisa com 3 pescadores locais, que pescavam e preparavam todas as minhas refeições e ainda me levavam para os melhores locais escondidos de mergulho no Panamá. 150 dólares 3 dias alugando um avião particular em Mendoza, região vinícola da Argentina, e sobrevoando os mais belos vinhedos ao redor dos Andes, totalmente nevados, com um guia particular. Pergunta: em que você gastou os seus últimos 400 dólares? Isso equivale a 2 ou 3 fins de semana de agitação nonsense para esquecer a semana árdua de trabalho, na maior parte das cidades americanas. 400 dólares não são nada para um período completo de 8 dias de experiências para mudar sua vida. Mas 8 dias não é o que eu recomendo. São apenas interlúdios para uma produção muito maior. Proponho mais, muito mais. O nascimento das minhas aposentadorias e a morte das férias. Há mais na vida do que apenas acelerá-la. Mohandas Gandhi. Em fevereiro de 2004, eu estava péssimo e assoberbado de trabalho. Meu sonho de viagem começou como um plano para visitar a Costa Rica em março de 2004, para 4 semanas de espanhol e de descanso. Eu precisava de um descanso e 4 semanas me parecia um tempo razoável por qualquer parâmetro esdrúxulo que se use para medir essas coisas. Um amigo, que conhece bem a América Central, diligentemente me disse que nunca iria dar certo, porque iria começar a temporada de chuvas na Costa Rica. Tempestades torrenciais não eram exatamente o clima revigorante de que eu precisava, de modo que mudei meu foco para 4 semanas na Espanha. No entanto, era uma viagem longa sobre o Atlântico e a Espanha fica próxima a países que eu sempre quis visitar. Perdi o conceito de razoável em algum lugar logo depois disso e decidi que eu merecia 3 meses para explorar minhas raízes nos países escandinavos depois das 4 semanas na Espanha. Se houvesse alguma bomba relógio ou algum desastre pendente em minha vida, certamente seriam detonados nas primeiras 4 semanas, então não havia risco adicional em esticar minha viagem em 3 meses. 3 meses seriam algo excelente. Esses 3 meses viraram 15, e eu comecei a me perguntar, por que não pegar os 20 a 30 anos normais de aposentadoria e redistribuí-los ao longo da vida, em vez de guardar tudo para o final? A alternativa às viagens aceleradas. Graças ao sistema de rodovias interestaduais, agora é possível viajar de costa a costa sem ver absolutamente nada. Charles Curral, repórter da CBS.
e você está acostumado a trabalhar 50 semanas por ano, a tendência, mesmo depois de gerar a mobilidade necessária para viagens longas, será ficar louco e visitar 10 países em 14 dias e terminar arruinado. É como levar um cachorro faminto para um buffet à vontade. Ele vai comer até morrer. Eu fiz isso durante 3 dos 15 meses da minha viagem visionária, visitando 7 países e passando por pelo menos 20 check-ins e check-outs com um amigo que tirou 3 semanas de férias. A viagem foi uma explosão de adrenalina, mas foi como assistir a vida em fast forward. Foi difícil para nós lembrar o que aconteceu em cada país. Exceto em Amsterdã, ficamos ambos cansados a maior parte do tempo e bastante irritados por ter que partir de alguns lugares apenas porque nossos voos pré-marcados nos obrigavam. Recomendo fazer exatamente o oposto. A alternativa às viagens aceleradas, as mini-aposentadorias, pressupõe que você vá de lugar a lugar durante 6 meses, antes de voltar para casa ou se mudar para outro lugar. São as antiférias, no sentido mais positivo. Ainda que possa ser relaxante, a mini-aposentadoria não é uma escapada da vida, mas um reexame dela, a criação de uma ficha em branco. Se seguirmos a eliminação e a automação, do que estaremos escapando? Em vez de buscar ver o mundo, procuramos experimentá-lo em uma velocidade que permita que ele mexa conosco. Isso também é diferente de um ano sabático. Anos sabáticos são frequentemente vistos como aposentadorias, um evento único. Aproveite agora enquanto você pode. A mini-aposentadoria é definida como recorrente, é um estilo de vida. Atualmente tiro 3 ou 4 mini-aposentadorias por ano e sei de dúzias de pessoas que fazem a mesma coisa. Purgando os demônios, liberdade emocional. A verdadeira perfeição de um homem é descobrir sua própria imperfeição. Santo Agostinho, 354-430 d.C. A verdadeira liberdade é mais do que apenas ter tempo e dinheiro bastantes para fazer o que você quiser. É perfeitamente possível, na verdade, é mais a regra do que a exceção, ter liberdade de tempo e dinheiro, mas ainda assim ser pego nas agruras da peleja diária. Ninguém pode estar livre dos estresses de uma cultura obcecada pelo tamanho e pela velocidade até que esteja livre de vícios materiais, mentalidade dominada pela falta de tempo e impulsos comparativos que criaram esta cultura. Isso leva tempo. O efeito não é cumulativo, e não há número de viagens turísticas de 2 semanas, também chamadas de fracas demais, 3 e que possam substituir uma boa viagem como as que descrevemos. 4. Pela experiência daqueles que entrevistei, leva de 2 a 3 meses para se desligar das rotinas obsoletas e se ligar no quanto nós nos distraímos com o movimento constante. Você consegue sentar-se para jantar durante 2 horas com seus amigos espanhóis sem ficar ansioso? Você consegue se acostumar com uma cidade pequena em que todo o comércio faz a cesta durante 2 horas, na tarde, e então fecha às 4 horas? Se não, você precisa se perguntar por quê. Aprenda a reduzir o ritmo. Fique perdido intencionalmente. Observe como você se julga e como julga os outros ao seu redor. O provável é que já faça algum tempo. Tire pelo menos 2 meses para desincorporar velhos hábitos e redescubra-se sem a lembrança de um iminente voo de volta. Realidades financeiras. As coisas só melhoram. Argumento econômico a favor das mini-aposentadorias é a cereja do bolo. 4 dias em um hotel decente, ou uma semana para 2 em um hotel legal custam a mesma coisa que o aluguel de um mês de um bom apartamento. Se você relocar o seu apartamento, suas despesas em viagem começam a substituir, normalmente a um custo muito menor, contas que você pode a partir daí cancelar. Eis aqui alguns relatos de viagens recentes. Destaques tanto da América do Sul quanto da Europa são postos lado a lado para provar que o luxo é limitado pela sua criatividade e pela sua familiaridade com o local, não com a diferença cambial para os países do terceiro mundo. É óbvio que não vivi a pão e água, nem esmolando, vivi como uma estrela de rock, e ambas as experiências podem ser feitas com menos de 50 do que eu gastei. Meu objetivo era curtir, e não ter uma vida austera. Passagem aérea gratuita, cortesia do cartão de crédito Amex Gold e do Mastercard Chase Continental Airlines.
5. Hospedagem. Apartamento de cobertura em Buenos Aires equivalente aos da Quinta Avenida em Nova York, incluindo faxineiras, segurança, telefone, luz e internet banda larga, $550 por mês. Apartamento enorme no charmoso, como Sorro, distrito de Prenzlauer Berg, em Berlim, incluindo telefone e luz, $300 por mês. Refeições. Restaurante de 4 ou 5 estrelas em Buenos Aires, 2 refeições por dia, $10, $300 por mês. Berlim, $18, $540 por mês. Entretenimento. Mesa VIP e champanhe à vontade para 8 pessoas na melhor casa noturna de Buenos Aires, Opera Bay, $150, $18,75 por pessoa x 4 visitas por mês, $75 por mês por pessoa. Entrada e bebidas nas melhores casas noturnas de Berlim Ocidental, $20 por pessoa por noite x 4, $80 por mês. Educação. 2 horas diárias de aulas particulares de espanhol, em Buenos Aires, 5 vezes por semana, $5 por hora x 40 horas por mês, $200 por mês. 2 horas de aulas particulares de tango com 2 professores dançarinos de nível internacional, $8,33 por hora x 40 horas por mês, $333,20 por mês. 4 horas diárias de instrução em alemão em uma das melhores escolas do mundo, a Nollendorf Platz, em Berlim, $175 por mês, que teriam pagado a si mesmas ainda que eu não tivesse ido às aulas, porque o cartão de estudante me dava 40 de desconto em todos os meios de transporte. 6 horas por semana de treinamento em MMA, Mixed Martial Arts, artes marciais mistas, na melhor academia de Berlim, grátis, em troca de 2 horas de aula de inglês por semana. Transporte. Passe mensal de metrô e corridas diárias de táxi para as aulas de tango, $75 por mês. Passe mensal para metrô, trem e ônibus, em Berlim, com desconto de estudante, $85 por mês. Total para 4 semanas de uma vida de luxo. Buenos Aires, $1.533,20, incluindo uma conexão aérea para o JFK, com um mês de parada no Panamá. Praticamente 1/3 deste valor é a instrução particular com professores de alto nível de tango e de espanhol. Berlim, $1.180, incluindo uma conexão aérea para o JFK e uma parada de uma semana em Londres. Como comparar esses números com sua despesa mensal doméstica atual, incluindo aluguel, seguro do carro, contas, gastos de fim de semana, festas, transporte público, gasolina, mensalidades, assinaturas, comida e todo o resto? Some tudo e você poderá perceber, como eu fiz, que viajar ao redor do mundo e viver as melhores experiências da sua vida pode economizar muito dinheiro. Fatores de medo, superando desculpas para não viajar. Viajar é a ruína da felicidade. Não há como olhar para um prédio aqui depois de ter conhecido a Itália. Fanny Burney, de 1752 a 1840, escritora inglesa. Mas eu tenho casa e filhos. Não posso viajar. E o plano de saúde? E se algo acontece? Viajar não é perigoso? E se eu for assaltada ou sequestrada? Mas eu sou uma mulher, viajar sozinha pode ser perigoso. A maior parte das desculpas para não viajar é exatamente isso, uma desculpa. Já fiz isso, então não é um sermão sagrado a que devemos obedecer. Sei muito bem que é mais fácil viver consigo mesmo se citarmos uma razão externa para a inação. Já conheci paraplégicos e surdos, idosos e mães solteiras, proprietários de imóveis e paupérrimos, todos encontraram razões excelentes para mudar de vida e fazer viagens longas em vez de ficar colecionando milhões de pequenas razões para não fazê-lo. A maior parte das preocupações acima é tratada nas perguntas e ações, mas uma em particular exige um calmante preventivo. São 10 horas da noite. Você sabe onde estão seus filhos? O principal medo dos pais antes de sua primeira viagem internacional é perder de alguma forma um filho na confusão. A boa notícia é que, se você se sente confortável em levar seus filhos para Nova York, São Francisco, Washington, DC ou Londres, você terá menos ainda com o que se preocupar nas cidades que eu recomendo nas perguntas e ações.
Há menos armas e menos crimes violentos em todas elas, se comparadas com a maior parte das grandes cidades americanas. A probabilidade de problemas acontecerem diminui ainda mais quando a viagem tem menos aeroportos e hospedagens em hotéis entre estranhos e mais mudança para um segundo lar, uma mini aposentadoria. Mas, ainda assim, e se acontecer? Jean Enrico, uma mãe solteira que levou seus 2 filhos em uma viagem de 5 meses ao redor do mundo, tinha um medo mais agudo do que a maioria, que frequentemente a fazia acordar de madrugada suando frio. E se alguma coisa acontecer comigo? Ela queria preparar seus filhos para o pior cenário possível, mas não queria assustá-los com a morte. Então, como todas as boas mães, ela transformou isso num jogo. Quem consegue memorizar melhor os itinerários, endereços dos hotéis e o telefone da mamãe? Ela tinha contatos para emergência em cada país, cujos números eram gravados na discagem rápida de seu celular, que tinha home internacional. No final das contas, nada aconteceu. Agora ela planeja se mudar para um chalé nas montanhas na Europa e mandar seus filhos para uma escola multilingue na França. Sucesso gera sucesso. Ela teve mais medo em Singapura, e, em retrospecto, foi onde menos teve razão para se preocupar. Ela foi com os filhos para a África do Sul, entre outros lugares. Ficou assustada porque era a primeira parada e ela ainda não estava acostumada a viajar com os filhos. Era percepção, não realidade. Robin Malinsky Rummel, que passou um ano viajando pela América do Sul com o marido e o filho de 7 anos, foi alertada por amigos e familiares para não visitar a Argentina depois das manifestações populares em 2001. Ela fez o dever de casa, decidiu que o medo era infundado e prosseguiu para ter bons momentos na Patagônia. Quando dizia a nativos que era de Nova York, seus olhos se arregalavam e suas bocas se abriam. Eu vi na TV aqueles prédios explodindo. Eu jamais iria a um lugar tão perigoso. Não assuma que lugares distantes são mais perigosos do que sua cidade natal. A maioria não é. Robin está convencida, como eu, de que as pessoas usam os filhos como uma desculpa para permanecer em suas zonas de conforto. É uma desculpa fácil para não fazer algo com gosto de aventura. Como sobrepujar o medo? Robin recomenda 2 coisas. 1. Antes de embarcar em uma longa viagem internacional com seus filhos, pela primeira vez, faça uma viagem teste de algumas semanas. 2. A cada parada, arrume uma semana de aulas de idioma que comece na chegada e aproveite o transporte direto do aeroporto, se estiver disponível. A equipe da escola oferecerá a você apartamentos para alugar, e você terá a oportunidade de fazer amigos e conhecer a área antes de se estabelecer por conta própria. Mas e se sua preocupação não for tanto perder seus filhos, mas perder a paciência por causa de seus filhos? Inúmeras famílias que entrevistei para este livro recomendam a ferramenta de persuasão mais antiga, o suborno. Cada criança recebe uma determinada quantia de dinheiro virtual, 25 ou 50 centavos, para cada hora de bom comportamento. A mesma quantia é subtraída de suas contas se quebrarem as regras. Todas as compras para diversão, souvenirs, sorvete, etc., vêm de suas contas individuais. Se não tem saldo, nada feito. Isso normalmente requer mais autocontrole dos pais do que das crianças. Como conseguir passagens aéreas com 50 a 80% de desconto? Este livro não é sobre orçamentos de viagem. A maior parte das recomendações para economizar que se encontra em guias de viagem é destinada aos viajantes acelerados. Para alguém que embarca para uma mini aposentadoria, um custo extra de $150 para uma passagem aérea livre de problemas, amortizada ao longo de 2 meses, é um negócio melhor do que 20 horas passeando por vários pontos com uma companhia desconhecida ou ficar buscando vantagens questionáveis. Depois de 2 semanas de pesquisa, comprei certa vez uma passagem de ida para a Europa, em aberto, por $120. Cheguei ao JFK transbordando de entusiasmo e confiança. Olhe para todos esses idiotas comprando a preço de varejo. E 90% das empresas participantes recusaram meu bilhete. As que não recusaram estavam lotadas por semanas. Terminei ficando em um hotel por 2 noites, a um custo de $300, usando pontos do Amex. Depois, liguei frustrado do JFK para um 800 Fly Europe,
onde comprei uma conexão para Londres na Virgin Atlantic por $300 e embarquei 1 hora depois. A mesma passagem custava, uma semana antes, mais de $700. Depois de 25 países, descobri algumas estratégias simples que fazem você conseguir 90% da economia possível sem desperdiçar tempo ou discutir migalhas. 1. Use cartões de crédito com programas de recompensa para a maior parte da propaganda e da fabricação de sua musa. Não estou gastando mais dinheiro para conseguir centavos em troca de dólares, esses custos são inevitáveis, então capitalize sobre eles. Isso sozinho me permite uma passagem internacional gratuita a cada 3 meses. 2. Compre passagens com antecedência, 3 meses ou mais, ou no último minuto e tente embarcar ou retornar entre terça e quinta-feira. Planejamento de viagens a longo prazo me cansa e pode sair caro se os planos mudarem, então eu opto por comprar todas as passagens nos últimos 3 ou 4 dias antes do embarque planejado. O valor de um assento vazio é zero assim que o avião decola, então passagens no último minuto são mais baratas. Use o Orbitz, www.orbitz.com, primeiro. Determine a data de partida e retorno entre terça e quinta-feira. Então, procure preços para datas de partida nos 3 dias anteriores e nos 3 dias seguintes. Usando a data mais barata, faça o mesmo com a data de retorno para encontrar a combinação mais barata. Cheque o preço fornecido com as tarifas no site da própria empresa aérea. Então, comece a dar lances no www.priceline.com a 50% do melhor dos dois valores, aumentando $50 até conseguir um preço melhor ou ver que não é possível. 3. Pense em comprar uma passagem para um centro de conexões internacionais e então outro voo com uma empresa aérea local mais barata. Quando vou à Europa, normalmente compro 3 passagens. Uma gratuita da Southwest. Transferindo pontos do Amex, da Califórnia para o JFK, daí a passagem mais barata para Heathrow, em Londres, e então uma passagem ultra barata ou pela Ryanair ou pela EasyJet para meu destino final. Já paguei algo como $10 para ir de Londres para Berlim ou de Londres para Espanha. Não é brincadeira. Empresas aéreas locais frequentemente oferecem assentos em voos apenas pelo preço dos impostos e da gasolina. Para destinos da América Central ou do Sul, normalmente procuro voos locais saindo do Panamá ou voos internacionais saindo de Miami. Quando mais é menos, eliminar a confusão. Os seres humanos possuem a capacidade de aprender a querer quase todos os objetos materiais concebíveis. Daí, a emergência de uma cultura industrial moderna capaz de produzir praticamente qualquer coisa, a época é propícia a abrir as portas dos depósitos de necessidades infinitas. É a versão moderna da Caixa de Pandora, e seus males estão lançados sobre o mundo. Jules Henry. Ser livre, feliz e produtivo só pode ser conseguido através do sacrifício de muitas coisas comuns mas superestimadas. Robert Henry. C. Conheço o filho de um multimilionário, amigo de Bill Gates, que atualmente gerencia investimentos privados e fazendas. Ele acumulou uma coleção de belas casas ao longo da última década, todas com cozinheiras em tempo integral, empregados, faxineiros e equipe de apoio. Como se sente tendo uma casa em cada fuso horário? É um chute no saco. É como se estivesse trabalhando para seus empregados, que passam mais tempo em suas casas do que ele. Uma viagem longa é a desculpa perfeita para reverter o dano dos anos de consumo, tanto quanto você puder. É hora de se livrar de toda a confusão disfarçada de necessidades antes de você arrastar uma mala de 5 peças ao redor do mundo. Isso é o próprio inferno. Não vou dizer para você andar de hobby e chinelos olhando sombriamente para as pessoas que possuem televisão em casa. Detesto esse papo fundamentalista. Minha intenção não é transformar você em um escriba do desapego material. No entanto, vamos encarar o problema. Há centenas de coisas em sua casa e em sua vida que você não usa, não precisa nem particularmente quer. Apenas entraram em sua vida como material inútil e nunca encontraram uma boa saída. Esteja você consciente ou não disso, essa confusão de coisas gera indecisão e distrações, consome atenção e faz da felicidade livre uma tarefa real.
É impossível perceber o tanto que nos distrai todo esse lixo, sejam bonecas de porcelana, carros esportivos ou camisetas rasgadas, até se livrar dele. Antes de minha viagem de 15 meses, eu estava estressado por não saber como fazer caber todas as minhas coisas em um espaço de 5 metros por 3 metros em um guarda-móveis. Foi aí que percebi que nunca releria as revistas antigas que guardava, que usava as mesmas 5 camisetas e 4 calças e 90 do tempo, que já era hora de comprar móveis novos e que nunca tinha usado a churrasqueira portátil ou os móveis de jardim. Livrar-me de coisas que nunca tinha usado foi um curto-circuito capitalista. Foi difícil me desfazer de coisas que em alguma época julguei valiosas o bastante para gastar dinheiro nelas. Os primeiros 10 minutos separando minhas roupas foram como escolher que filho meu deveria viver ou morrer. Nunca tinha exercitado meus músculos de jogar as coisas fora. Foi um grande esforço colocar uma roupa de Natal excelente, mas na qual eu nunca caberia, na pilha para dar e, tão árduo quanto, me separar de roupas rasgadas ou que não me serviam, mas que guardava por razões sentimentais. Assim que passei pelas primeiras decisões difíceis, no entanto, o ímpeto foi criado e ficou bem fácil. Doei todas as roupas que raramente usava para uma instituição de caridade. Dos móveis, em menos de 10 horas eu me desfiz usando Craigslist, e ainda que tenha recebido 50 do valor por alguns móveis e nada por outros, quem se importa? Usei e abusei deles por 5 anos e comprarei um novo jogo de móveis quando chegar de volta aos Estados Unidos. Dei a churrasqueira e os móveis de jardim para uma amiga, que ficou feliz como criança em época de Natal. Ela ganhou o mês. Senti-me muito bem com isso e ganhei $300 extras para pagar pelo menos algumas poucas semanas de aluguel em outro país. Criei em meu apartamento mais 40 de espaço, do qual sequer havia visto a superfície. Não foi o espaço físico extra que mais senti, mas o espaço mental. Foi como se eu antes tivesse 20 aplicativos mentais funcionando simultaneamente, e agora apenas 1 ou 2. Meu pensamento estava mais claro e eu estava muito mais feliz. Perguntei a cada nômade que entrevistei para este livro, qual a única recomendação que fariam a alguém que fosse fazer uma viagem longa pela primeira vez. A resposta foi unânime: leve o menos possível com você. Fazer malas grandes é um impulso difícil de vencer. A solução é criar o que chamo de um fundo de estabelecimento. Em vez de colocar na mala coisas para todas as situações, traga o mínimo possível e destino de $100 a $300 para comprar o que for preciso depois que chegar a um novo lugar. Carrego itens de higiene pessoal e roupas para não mais do que uma semana. É incrível. Encontrar uma camisa social ou creme de barbear em outros países pode produzir por si só uma aventura. Faça malas como se fosse voltar em uma semana. As coisas mais essenciais, listadas em ordem de importância, são: 1. Roupas para uma semana, apropriadas à estação do ano, incluindo uma camisa semiformal e um par de calças ou saia para a alfândega. Pense em camisetas, um par de bermudas e um par de jeans multiuso. 2. Fotocópias autenticadas ou cópias escaneadas de todos os seus documentos importantes, cartão do plano de saúde, passaporte, vistos, cartões de créditos, cartões de débito, etc. 3. Cartões de débito, cartões de crédito e o equivalente a $200 em moeda local, em notas pequenas. Traveler cheques não são aceitos em muitos lugares e são altamente controversos. 4. Uma pequena corrente de bicicletas para proteger sua bagagem quando estiver em trânsito ou em albergues, um pequeno cadeado para armários, se necessário. 5. Dicionários eletrônicos dos idiomas que você usará. Versões em livro são muito lentas para serem usadas durante uma conversa, e pequenos guias de gramática. 6. Um guia de viagem bom e completo. É isto. Laptop, levar ou não levar? A menos que você seja um escritor, eu não recomendo levar, por ser bastante incômodo e distrativo. Usar o Gotomic para acessar o seu computador de casa a partir de cibercafés estimula o hábito que queremos desenvolver, fazer o melhor uso do tempo em vez de acabar com ele. O negociante de Bora Bora. Ilha Baffin, Nunavut. Josh Sem Limites 6 parou na beira do mundo e contemplou maravilhado.
Ele pisava com suas botas em quase 2 metros de gelo sobre o mar, e os unicórnios dançavam. 10 narvais, primos distantes da beluga, vieram à tona e apontaram para o céu suas enormes presas. O bando de baleias de 1,5 tonelada desceu às profundezas do oceano novamente. Narvais são mergulhadores de águas profundas, mais de 1000 metros, em alguns casos, então Josh tinha pelo menos uns 20 minutos até que reaparecessem. Parecia-lhe apropriado que estivesse com os narvais. O nome desse animal vinha do norueguês antigo e se referia à pele branca e cinzenta marmorizada. Narvalar, cadáver. Ele sorriu, como frequentemente fazia nos últimos anos. Josh tinha sido um cadáver ambulante. Um ano depois de se formar na faculdade, Josh descobriu que tinha carcinoma oral escamoso, câncer. Tinha planos de ser consultor de gerenciamento. Tinha planos de ser várias coisas. De repente, nenhum deles importava mais. Menos da metade dos que sofriam desse tipo de câncer sobrevivia. 7 A morte não discriminava e vinha sem aviso. Ficou claro que o maior risco na vida não é cometer erros, mas arrepender-se, perder oportunidades. Ele nunca poderia voltar atrás e recapturar anos gastos fazendo coisas de que não gostava. 2 anos depois, livre do câncer, Josh partiu para uma viagem ao redor do mundo, indefinida, cobrindo os gastos como escritor freelancer. Depois, tornou-se cofundador de um site que fornece itinerários personalizados para pretendentes a nômades. Seu status de executivo não diminuiu seu vício pela mobilidade. Ficava tão confortável para lidar com seus negócios nas palafitas em Bora Bora quanto em chalés nos Alpes suíços. Certa vez, ele recebeu um telefonema de um cliente quando estava no acampamento Muir, no Monte Rainier. O cliente precisava confirmar alguns números de vendas e perguntou a Josh sobre o barulho de vento ao fundo. Josh respondeu: "Estou a mais de 3.000 metros de altitude, em uma geleira, e nessa tarde o vento está nos empurrando montanha abaixo." O cliente disse que iria deixar Josh voltar ao que estava fazendo. Outro cliente ligou para Josh no momento em que ele deixava um templo em Bali e ouviu os gongos ao fundo. O cliente perguntou a Josh se ele estava na igreja. Incerto do que responder, a única coisa que saiu foi: "Sim." De volta aos narvais, Josh tinha alguns minutos antes de voltar para o acampamento, de modo a evitar ursos polares. 24 horas de luz do sol por dia significavam que ele tinha muito que contar a seus amigos quando voltasse à terra dos cubículos. Sentou-se novamente no gelo e tirou de uma bolsa à prova d'água seu telefone via satélite e seu laptop. Começou a escrever um e-mail como sempre começava. "Sei que vocês estão cansados de me ver me divertindo tanto, mas adivinhem onde eu estou? Item perguntas e ações item. É fatal saber demais sobre o resultado. O tédio se abate sobre o viajante que conhece sua rota tão facilmente quanto sobre o escritor convicto de sua narrativa." Polter Oaks, To the Ends of the Earth. S. E você está pensando pela primeira vez em adotar o estilo de vida móvel e aventuras duradouras? Sinto inveja de você. Dar o último passo e adentrar novos mundos que o esperam é como melhorar seu papel na vida de passageiro para piloto. O grosso destas perguntas e ações focará nos passos exatos que você deve dar, e no cronograma regressivo que pode usar, quando for preparar sua primeira mini-aposentadoria. A maior parte dos passos pode ser eliminada ou condensada, se você já tiver feito alguma viagem. Alguns dos passos são eventos únicos, de modo que, depois de tê-los dado, as próximas mini-aposentadorias tomarão no máximo 2 ou 3 semanas de preparação. Atualmente, eu levo 3 tardes. Pegue lápis e papel, isso será divertido. 1. Faça um gráfico instantâneo de receitas e investimentos. Coloque 2 folhas de papel sobre uma mesa. Use uma para registrar todos os investimentos e seus valores correspondentes, incluindo contas bancárias, previdência privada, ações, empréstimos, casa, etc. Na segunda, trace um risco ao meio e escreva todo o fluxo esperado de renda, salário, renda dos produtos, renda dos investimentos, etc. e despesas, empréstimos, pagamentos, prestações, etc. O que você pode eliminar, que seja ou pouco usado ou que crie estresse ou distração,
sem acrescentar muito valor. 2. Defina os medos que você sentiria em uma mini aposentadoria de 1 ano em um lugar dos sonhos da Europa. Use as perguntas do capítulo 3 para avaliar seus medos do pior cenário possível e avaliar as reais consequências em potencial. Exceto em casos raros, a maior parte delas será evitável e o resto será reversível. 3. Escolha um lugar para sua própria mini aposentadoria. Onde começar? Eis a grande questão. Defendo 2 opções. A escolher um ponto inicial e passear até encontrar seu segundo lar. Foi isso que fiz com uma passagem só de ida para Londres. Passei pela Europa até me apaixonar por Berlim, onde fiquei por 3 meses. B. Explore uma região e estabeleça-se no lugar que mais gostar. Fiz isso quando percorri as Américas Central e do Sul, passando algo entre 1 e 4 semanas em várias cidades, depois das quais retornei para minha favorita, Buenos Aires, e fiquei 6 meses. É possível tirar uma mini aposentadoria em seu próprio país, mas o efeito transformador é prejudicado se você estiver cercado de pessoas que carregam a mesma bagagem socialmente reiterada. Recomendo escolher um país estrangeiro e que não seja perigoso. Pratico lutas, corridas de motos, faço várias coisas de macho, mas fico longe de favelas, civis com metralhadoras, pedestres andando com facões e lutas sociais. Um lugar barato é legal, mas buracos de bala não são. Confira alertas de viagens no site do Departamento de Estado americano antes de comprar passagens, http://travel.state.gov. Eis aqui uma pequena lista de alguns dos meus pontos de início favoritos. Sinta-se à vontade para escolher outros lugares. Os mais propícios para o câmbio do dólar estão sublinhados: Argentina, Buenos Aires, Córdoba, China, Xangai, Hong Kong, Taipei, Japão, Tóquio, Osaka, Inglaterra, Londres, Irlanda, Galway, Tailândia, Bangkok, Chiang Mai, Alemanha, Berlim, Munique, Noruega, Oslo, Austrália, Sydney, Nova Zelândia, Kensington, Itália, Roma, Milão, Florença, Espanha, Madrid, Valência, Sevilha e Holanda, Amsterdã. Em todos esses lugares, é possível viver bem e gastar pouco. Gastei menos em Tóquio do que na Califórnia, porque conheço muito bem o Japão. Áreas legais, redutos artísticos, não diferentes do Brooklyn 10 anos atrás, podem ser encontradas em praticamente todas as cidades. O único lugar onde não consegui encontrar um almoço decente por menos de $20? Londres. Alguns lugares exóticos que não recomendo para nômades de primeira viagem: todos os países da África e do Oriente Médio, América Central e do Sul, exceto Costa Rica e Argentina. Cidade do México e a fronteira mexicana com os Estados Unidos também são um pouco assustadoras demais para entrarem em minha lista de favoritos. 4. Prepare-se para a sua viagem. A seguir, a contagem regressiva. Faltando 3 meses, eliminar. Acostume-se ao minimalismo antes do embarque. Algumas perguntas que você pode se fazer, e também agir inspirado por elas, mesmo se nunca pretender viajar. Quais são os 20% dos meus pertences que consomem 80% do meu tempo? Elimine os 80% restantes das roupas, revistas, livros e tudo mais. Seja impiedoso, você sempre pode comprar novamente coisas sem as quais não consegue viver. Que pertences criam estresse em minha vida? Isso pode estar ligado à manutenção, dinheiro e energia, seguro, despesas mensais, gasto de tempo ou simplesmente distração. Elimine, elimine, elimine. Se você vender apenas alguns poucos itens caros, isso pode financiar uma boa parte de sua mini aposentadoria. Não tire da lista seu carro e sua casa. É sempre possível comprá-los novamente quando voltar, normalmente sem perder nenhum dinheiro. Confira a cobertura do plano de saúde em viagens longas para outros países. Comece a se mexer para vender ou alugar sua casa. Alugar é mais recomendado para nômades em série, ou encerre o leasing do seu apartamento e ponha todos os seus pertences em um guarda-móveis. Sempre que dúvidas aparecerem, pergunte-se: se eu tivesse uma arma apontada para minha cabeça e precisasse fazer isso, como faria? Não é tão difícil quanto você acha. Faltando 2 meses, automatize.
Depois de eliminar o excesso, entre em contato com empresas, incluindo fornecedores, que o cobram regularmente e estabeleça o autopagamento através dos cartões de crédito com programa de recompensas. Dizer a eles que você passará um ano viajando pelo mundo normalmente os convence a aceitar cartões de crédito em vez de ficar tentando localizá-lo pelo mundo, como a Carmen Sandiego. Para as próprias empresas de cartão de crédito e para as que recusarem, configure o débito automático em conta corrente. Disponibilize pagamentos de contas e outros serviços bancários via internet. Marque todas as empresas que não aceitam pagamentos com cartão de crédito ou débito automático para serem pagas via internet. Destine valores agendados de 15 a 20 dólares a mais do que o esperado quando forem pagamentos de contas de serviços públicos e outras despesas variáveis. Isso cobrirá taxas variadas, evitará perder tempo com problemas de cobrança e acumula crédito. Cancele correspondência de papel de seu banco e a entrega das faturas de cartão de crédito. Peça a seu banco cartões de crédito para todas as suas contas correntes, normalmente um para conta comercial e um para pessoal, e estabeleça o limite de saque no crédito em 0, para evitar o potencial de danos. Deixe esses cartões em casa, porque são apenas para emergência. Dê uma procuração a um membro de confiança da sua família ou a seu contador, 8 outorgando a essa pessoa a autoridade de assinar documentos, declarações tributárias e cheques, por exemplo, em seu nome. Nada acaba mais rápido com seu bom humor em viagens do que ter que assinar documentos originais quando não são aceitos faxes. Faltando um mês. Fale com o gerente da sua agência local dos Correios para que encaminhe toda a sua correspondência para um amigo, familiar ou assistente pessoal, que será remunerado em 100 a 200 dólares por mês para mandar para você um e-mail, todas as segundas-feiras, com um resumo de todas as correspondências recebidas. Tome todas as vacinas exigidas e recomendadas para a região para onde você vai. Lembre-se de que algumas vezes é preciso apresentar prova de imunização para passar em alfândegas estrangeiras. Crie uma conta de teste no Gotonic ou em algum programa similar de acesso remoto e faça testes para garantir que não há obstáculos tecnológicos. 9. Se revendedores ou distribuidores ainda lhe mandam cheques, neste ponto, a empresa de empacotamento já deve lidar com os cheques de clientes. Faça uma das 3 coisas a seguir. Dê aos revendedores o número de sua conta bancária para depósito direto. Ideal, faça com que a empresa de empacotamento lide com esses cheques. Segunda opção, ou faça com que os revendedores paguem via PayPal ou envie os cheques pelo correio para a pessoa a quem você deu uma procuração, distante terceiro lugar. Neste caso, dê a seu procurador guias de depósito para que ele possa assinar, ou selar, e enviar pelo correio. É conveniente abrir uma conta em um banco grande, Bank of America, Wells Fargo, Washington Mutual, Citibank, etc., com agências próximas à pessoa que o ajuda, de modo que ele possa fazer os depósitos quando sair para fazer outras coisas. Não há necessidade de passar todas as suas contas para esse banco. Se você não quiser, abra uma conta simples, usada apenas para esses depósitos. Faltando 2 semanas. Escaneie todos os seus documentos de identificação, plano de saúde e cartões de débito e crédito e os deixe em um computador, para que você possa imprimir várias cópias. Deixe algumas delas com familiares e outras para levar consigo em bolsas separadas. Mande por e-mail os arquivos escaneados para você mesmo, para que possa acessá-los de onde estiver, caso perca as cópias em papel. Se você for um empresário, mude o seu telefone celular para o plano mais barato e coloque uma mensagem na caixa postal, dizendo: "Estou atualmente em uma viagem de negócios fora do país. Por favor, não deixe recado, pois não receberei. Mande-me um e-mail para _______________________ se o assunto for importante. Obrigado por sua compreensão." Então, configure respostas automáticas em seu e-mail que deixem claro que suas respostas podem levar até 7 dias, ou o prazo que você decidir, devido a uma viagem internacional de negócios. Se você for um funcionário, pense em comprar um celular quadribanda ou compatível com GSM, para que seu chefe possa contatá-lo. Compre um BlackBerry apenas se seu chefe for checar via e-mail se você está trabalhando.
Assegure-se de desativar o ato falho enviado de um BlackBerry como assinatura de e-mails enviados. Outras opções incluem usar uma conta Skype em que encaminha todas as chamadas para seu celular estrangeiro, a minha preferida, ou uma caixa de IP Vonage, que permite que você receba chamadas de telefone fixo em qualquer lugar do mundo, através de um telefone que começa com o código de área da sua casa. Encontre um apartamento para seu destino final de mini aposentadoria, ou reserve um hotel ou albergue em seu ponto de início, por 3 ou 4 dias. Reservar um apartamento antes de chegar é mais arriscado e será bem mais caro do que usar os próximos 3 ou 4 dias para encontrar um apartamento adequado. Recomendo albergues como ponto de início, se for possível, não por considerações de preço, mas porque a equipe do lugar e outros viajantes sabem das coisas e são prestativos com mudanças. Faça um seguro de evacuação médica no estrangeiro, se você precisar fazê-lo por desencargo de consciência. Isso tende a ser redundante, se você estiver em um país de primeiro mundo, além do que você pode fazer um plano de saúde local para incrementar o seu, coisa que eu faço. Um seguro de evacuação é inútil se você estiver a menos de 10 horas da civilização. Fiz um seguro desses no Panamá, mesmo estando a apenas 2 horas de Miami, mas não me preocupei em fazê-lo nos outros lugares. Não se estresse com isso, é tão útil quanto como se você estivesse no meio do nada no meio dos Estados Unidos. Faltando uma semana. Decida uma agenda de tarefas rotineiras, como e-mail, banco via internet, etc. para eliminar desculpas para a procrastinação inútil. Sugiro segundas-feiras pela manhã para checar e-mails e banco via internet. A primeira e terceira segundas-feiras do mês podem ser usadas para conferir faturas de cartão de crédito na internet e para fazer outros pagamentos online. As promessas que você faz a si mesmo são as mais difíceis de manter, então assuma um compromisso agora e pode esperar uma vontade forte de quebrá-lo. Salve documentos importantes, incluindo os arquivos escaneados de seus documentos de identidade, seguros e cartões de débito-crédito, para um pequeno dispositivo de armazenagem que seja plugável na porta USB de um computador. Mude todas as coisas da sua casa ou apartamento para o guarda-móveis, faça uma única mochila pequena e uma mala para a aventura e fique brevemente na casa de um amigo ou familiar. Faltando 2 dias. Coloque os carros em um depósito ou na garagem de um amigo. Coloque um estabilizador de combustível no tanque, desconecte o polo negativo da bateria para evitar que ela descarregue e ponha o veículo sobre cavaletes para evitar danos aos pneus e à lataria. Cancele o seguro exceto para cobertura de roubo. Assim que chegar, assumindo que você não reservou um apartamento com antecedência. Primeira manhã e tarde depois de chegar, faça um tour de ônibus pela cidade seguido de um passeio de bicicleta por bairros onde você potencialmente alugaria um apartamento. Primeiro fim de tarde e noite, compre um celular desbloqueado 10 e com um cartão SIM que possa ser recarregado com cartões pré-pagos simples. Mande e-mails para proprietários de apartamentos para alugar ou para corretores, pesquisando no Craigslist.com em versões online de classificados de jornais locais, marcando visitas para os 2 dias seguintes. Segundo e terceiro dias, encontre um apartamento e reserve-o por 1 mês. Não se comprometa com mais de 1 mês até que você tenha dormido lá. Certa vez, paguei antecipados 2 meses para descobrir logo depois que o ponto de ônibus mais movimentado da cidade era bem do outro lado da parede do meu quarto. Dia da mudança, estabeleça-se e compre um plano de saúde local. Pergunte a donos de albergues e a outros nativos que plano eles usam. Decida não comprar souvenirs ou outros itens para levar até 2 semanas antes da partida. 1 semana depois, elimine o excesso de coisas que você trouxe mais que não usa com frequência. Ou dê a alguém que precisa mais, ou envie de volta para os Estados Unidos, ou jogue fora. Item truques e ferramentas item. Para pensar em locais para mini aposentadorias. Virtual Tourist, www.virtualtourist.com. Simplesmente a maior fonte do mundo de conteúdo sobre viagens, criado por usuários e imparcial. Mais de 775 mil membros contribuem com dicas e alertas em mais de 25 mil lugares. Cada lugar é detalhado em 13 categorias separadas, como coisas para fazer, costumes locais, compras e armadilhas para turistas. Para a maior parte das mini aposentadorias, sua única parada é aqui.
Escape Artist, www.escapeartist.com. Interessado em ter um segundo passaporte, contas na Suíça e em todas as outras coisas que eu não ousaria colocar neste livro? Este site é um recurso fantástico. Quando nosso presidente deflagrar a Terceira Guerra Mundial, você quererá ter um plano de fuga. Mande-me uma carta das Ilhas Cayman ou da cadeia, o que vier primeiro. Arquivos gratuitos online da revista Outside. http://outside.away.com. Os arquivos completos da revista Outside estão disponíveis gratuitamente na internet. De acampamentos de meditação a pontos de adrenalina, de empregos maravilhosos a destaques do inverno na Patagônia, há centenas de artigos com belas fotos para lhe dar vontade de viajar. Gridskipper, o guia urbano de viagens. www.gridskipper.com. Para aqueles que amam coisas do estilo Blade Runner e curtem explorar os esconderijos e submundos das cidades em qualquer canto do mundo, este é o site. É um dos 13 melhores sites de viagem eleitos pela Forbes e tem linguagem bombástica e simplória, fromers, ao mesmo tempo. Tradução: muito do conteúdo não é exatamente livre para todas as idades. Se palavrões ou uma enquete sobre a cidade mais favelada do mundo o incomodam, não perca tempo de visitar este site, nem o Rio de Janeiro, no caso. Se visitar, veja a escrita histérica e o $100 por dia para várias cidades do mundo. Lonely Planet, The Tortree. http://tortretre.lonelyplanet.com. Fórum de discussão para viajantes, com linhas separadas por região. Family Travel Forum, www.familytravelforum.com. Um fórum abrangente sobre, adivinha, viagens com a família. Quer vender seus filhos por um bom dinheiro no Oriente? Ou economizar alguns dólares cremando sua sogra na Tailândia? Então este não é o site. Mas, se você tem filhos e está planejando uma grande viagem, esse é o lugar. Perfis de países do Departamento de Estado americano. www.state.gov/r/para/i/bgn/. World Travel Watch, www.worldatravelwatches.com. Relatório online semanal feito por Laura Bedger e por James O'Reilly sobre eventos globais e acontecimentos incomuns relevantes para a segurança de viagens, classificado por tópicos e por região geográfica. Conciso e imprescindível para finalizar seus planos. Alertas de viagem do Departamento de Estado americano. http://travel.state.gov. Planejamento e preparação de mini-aposentadorias. Fundamentos. Round the World FAQ, incluindo seguros de viagem. www.perpetualtravel.com/rtw. Este FAQ salva vidas. Originalmente escrito por Mark Brosius, foi aumentado por participantes de uma lista de discussão durante anos e agora cobre praticamente tudo, de planejamento financeiro ao choque de culturas ao voltar, e tudo o que há entre esses extremos. Quanto tempo você pode bancar ficar fora? Precisa de seguro de viagem? Afastamento temporário de seu emprego? Isto é um almanaque de volta ao mundo. Remove Incluter, i800 Got Junk. www.i800gotjunk.com, Freecicle. www.freecicle.org e Craigslist, www.craigslist.org. Usei a categoria grátis do Craigslist para me livrar de coisas acumuladas por 4 anos em menos de 3 horas de uma noite de sábado. Também me livrei de alguns itens para venda por cerca de 30-40% do preço original. Além disso, mandei embora alguns itens usando o serviço pago super rápido i800 Got Junk. Freecicle é comparável ao Craigslist se você quiser se livrar de algumas coisas gratuitamente com rapidez. Aprenda a se desapegar e isso se tornará um hábito. Faço uma limpeza geral a cada 6-9 meses, geralmente incluindo doações a entidades como a Godville, www.godville.org, que retiram as coisas sem cobrar nada. One Bag, The Art and Science of Packing Light. www.oneba.com. Um dos sites top 100 da revista PC. Carregue pouca coisa e experimente a leveza do ser.
Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Governo Americano, www.cdc.gov/travel. Vacinas recomendadas e planejamento de saúde para cada país do mundo. Certos países exigem provas de imunização para passar pela alfândega. Tome as precauções com antecedência, porque algumas vacinas levam semanas para serem pedidas. Planejamento tributário. www.irs.gov/publications/p54/index.html. Mais boas notícias. Mesmo que você se mude permanentemente para outro país, você terá que pagar impostos americanos enquanto tiver um passaporte americano. Não precisa chorar, há alguns atalhos criativos dentro da lei, como o formulário 2555-EZ, que pode dar até $80 mil de abatimento em sua renda declarada caso você tenha passado 330 dias, em um período de 365 dias consecutivos, fora do território americano. Essa é parte da razão pela qual minha viagem se estendeu por 15 meses. Arrume um bom contador e deixe que ele cuide dos detalhes para manter você fora de problemas. Escolas estrangeiras patrocinadas pelos Estados Unidos. Se a ideia de tirar seus filhos da escola durante um ano não lhe agrada, enfie-os em uma dessas 185 escolas de ensino fundamental e médio patrocinadas pelo Departamento de Estado, em 132 países. As crianças adoram dever de casa. Homeschooling 101 End Quick Start Guide. http://bit.ly/homeschooling101. Esta subseção encontrada em http://homeschooling.about.com/ oferece um processo passo a passo para avaliar as opções de educação em casa que podem ser adotadas durante viagens mais longas. As crianças em geral conseguem voltar para suas escolas públicas ou particulares à frente dos colegas de classe. Home Education Magazine, www.medmag.com. Rica em recursos para o ensino em casa, famílias em viagem e não estudantes. Os links incluem currículo, grupos de apoio virtual, recursos legais e arquivos. Bons motivos para conhecer a lei. Alguns estados dos Estados Unidos oferecem até $1.600 anuais para despesas com ensino qualificado em casa, pois o estado economiza dinheiro quando as pessoas decidem não usar o sistema público para educar seus filhos. Conversor Universal de Moedas, www.xe.com. Antes de se empolgar e esquecer que 5 libras não equivalem a $5, use esta ferramenta para traduzir custos locais em números que você entende. Tente não ter muitos momentos do tipo essas moedas valem $4 cada uma. Adaptador Universal, www.furorblog.com/franzus. Carregar cabos e conectores é irritante. Compre um adaptador universal Travel Smart com fusíveis. É do tamanho de um baralho dobrado ao meio e é o único adaptador que usei em todos os lugares do mundo sem problemas. Note que é um adaptador, ajuda você a plugar as coisas na tomada, mas não é um transformador. Se a tomada em outro país tiver o dobro da voltagem americana, seus dispositivos se autodestruirão. Outra razão para comprar itens necessários quando chegar, em vez de levá-los todos com você. Guia Elétrico do Mundo, www.cropla.com. Descubra tomadas, voltagens, celulares, códigos telefônicos internacionais e todas as coisas relacionadas à confusão elétrica ao redor do mundo. Passagens baratas ao redor do mundo. Orbitz, www.orbitz.com. Kayak, www.kayak.com. E Sidestep, www.sidestep.com. Mais de 400 companhias aéreas de todo o mundo. O Orbitz é meu ponto de partida para comparação de preços, depois dou uma olhada no Kayak e no Sidestep. O Sidestep tem sido mais eficaz quando procuro voos que começam e terminam fora dos Estados Unidos. Travel 200 Top 20, http://top20.travelzoo.com/. Passagem só de ida para Moscou por $129. Ofertas de última hora como esta podem ser o empurrão que você precisa para começar. Priceline, www.priceline.com. Comece oferecendo 50 do menor preço do Orbitz e vá aumentando de $50 em $50. Cefares, www.cfares.com.
Tarifas consolidadas com inscrições gratuitas ou de baixo custo. Consegui uma passagem da Califórnia para o Japão por $500. 800 Fly Europe. www.1800flyeurope.com. Usei esse serviço para conseguir a passagem de $300 do JFK para Londres, que partiu 2 horas depois. Empresas aéreas baratas para voos dentro da Europa. www.renair.com, www.easyjet.com. Hospedagem gratuita, curtos períodos. Global Freeloaders, www.globalfreeloaders.com. Esta comunidade online junta pessoas que oferecem acomodação gratuita por todo o mundo. Economize dinheiro e faça novos amigos ao mesmo tempo que vê o mundo da perspectiva de um nativo. The Couchsurfing Project, www.couchsurfing.com. Similar ao site acima, mas tende a atrair gente mais nova e mais disposta a festas. Hospitality Club, www.hospitalityclubs.org. Conheça lugares no mundo inteiro onde você consegue tours ou hospedagem gratuitos através desta excelente rede de mais de 200 mil membros em 200 países. Hospedagem gratuita, longos períodos. Home Exchange International. www.homechange.com. 808-7787-23. Esta é uma listagem de intercâmbio de lares e um serviço de busca em mais de 12 mil listagens em 85 países. Mande e-mails diretamente para lares em potencial, coloque sua própria casa ou apartamento no site e tenha acesso ilimitado para ver as listagens, durante um ano, com uma pequena taxa de adesão. Hospedagem paga, da chegada em diante. Otalo, www.otalo.com. Mecanismo de busca que pesquisa os sites de locação de imóveis de férias da internet e mais de 200 mil casas. Otalo funciona como Kayak. O site varre outros sites de busca por imóveis de férias e reúne os resultados em uma ferramenta de busca fácil de usar. Hostels.com, www.hostels.com. Este site não é apenas de albergues da juventude. Encontrei um ótimo hotel no centro de Londres a $20 por noite, e usei este site para acomodações similares em 8 países. Pense no lugar e nos comentários, veja o Hotel Chater abaixo, em vez de amenidades. Hotéis de 4 estrelas são para turistas e viajantes acelerados. Este site pode oferecer um sabor local real antes de você encontrar um apartamento ou outra hospedagem de longo prazo. Hotel Chater, www.hotelchater.com. Consiga as melhores coisas neste jornal diário na web com comentários honestos e detalhados sobre hospedagens em todo o mundo. Atualizado várias vezes durante o dia, este site oferece histórias de hóspedes frustrados e daqueles que encontraram preciosidades. Reservas online estão disponíveis. Craigslist, www.craigslists.org. Depois de revistas semanais locais com classificados, como a Bald ou a Zit em Berlim, descobri que o Craigslist é o melhor ponto de partida para procurar apartamentos mobiliados para alugar em outros países. Quando escrevi este livro, eram mais de 50 países representados. Além disso, o preço será de 30 a 70% menor do que em revistas locais. Se você tiver um orçamento apertado, peça a um funcionário do albergue ou alguma outra pessoa local para ligar e acertar o preço. Peça para não dizer que você é estrangeiro até que o preço tenha sido fechado. Interhome International, www.interhome.com. Baseado em Zurique, mais de 20 mil casas para alugar na Europa. Rentvillas.com, www.rentvillas.com, 807-266702. Proporciona experiências únicas de aluguel, de choupanas e sedes de fazenda a castelos, na Europa, incluindo a França, Itália, Grécia, Espanha e Portugal. Ferramentas de acesso remoto a computadores. Gotomip, www.gotomip.com. Este programa facilita um acesso remoto fácil e rápido aos arquivos, programas, redes e e-mails em seu computador. Pode ser usado de qualquer navegador ou dispositivos wireless com plataforma Windows e trabalho em tempo real. Uso o Gotomip religiosamente por mais de 5 anos para acessar meu computador nos Estados Unidos de países e ilhas ao redor do mundo.
Webspknow, http://pknow.webex.com. A WebAce, líder mundial em acesso remoto corporativo, agora oferece este programa que faz a maior parte do que faz o Gotonic, incluindo copiar e colar entre computadores remotos, impressão local a partir de computadores remotos, transferências de arquivos e muito mais. Dropbox, www.jetdropbox.com e SugarSync, www.foroblog.com/SugarSync. Jungle Disk, www.jungledis.com e Mozy, www.mozy.com. Tanto o Dropbox quanto o SugarSync executam backups e sincronização de arquivos entre vários computadores, computador doméstico e aquele usado na viagem, por exemplo. O Jungle Disk e o Mozy, uso este último, têm menos recursos e são mais especificamente projetados para backups automáticos do seu armazenamento online. Telefones gratuitos e de baixo custo na internet, IP. Skype, www.skype.com. Desde que esse programa gratuito apareceu, não fiz nenhuma chamada internacional que não fosse por ele. Este programa permite que você ligue para telefones fixos e celulares no mundo inteiro por uma média de 2 ou 3 centavos por minuto, ou fale com outros usuários do Skype gratuitamente. Por aproximadamente €40 por ano, você pode ter um número de telefone americano, com código de área da sua casa e receber chamadas que são encaminhadas para o seu celular fora do país. Isso torna a sua viagem invisível. Fique numa praia do Rio e atenda aos telefonemas feitos para seu escritório na Califórnia. Excelente! Vonage, www.vonage.com. O Vonage oferece um pequeno adaptador que conecta seu modem de banda larga a um telefone normal. Leve-o em suas viagens e instale-o em seu apartamento para receber chamadas feitas para um número de telefone americano. Voipuster, www.voipuster.com e Rebtel, www.foroblog.com/Rebtel. Tanto o Voipuster quanto o Rebtel podem fornecer números falsos. Digite o número de um amigo no exterior nesses sites e eles lhe darão um número local em seu código de área que o direcionará para seu amigo. O Voipuster também funciona como um Skype mais barato com chamadas gratuitas para mais de 20 países. Telefones internacionais multibanda e compatíveis com GSM. My Old Phone, www.mivortumphone.com. Sou parcial em relação aos telefones Nokia. Garanta que qualquer telefone que você comprar seja desbloqueado, o que significa que o cartão SIM pode ser trocado em diferentes países usando diferentes operadoras. World Electronics USA, www.worldelectronicsusa.com. Ótima explicação de que frequências de GSM e bandas funcionam em cada país. Isso determinará que telefone você deve comprar para viajar, e talvez também para ter em casa. Ferramentas para lugares pouco convencionais. Satellite Phones, www.satphonestory.com. Se você vai para as montanhas do Nepal ou para uma ilha distante e quer ter a paz, ou o inferno, de ter um telefone por perto, estes telefones funcionam via satélite, em vez de torres. A Iridium é recomendada por causa de sua melhor recepção em todo o mundo, com a Global estar em segundo lugar em 2 ou 3 continentes. Para alugar ou comprar. Pocket CZ Solar Panels, www.solio.com. Telefones via satélite e outros pequenos artefatos eletrônicos são de pouca utilidade, arremessar longe, talvez, se ficarem sem bateria. O Solio é do tamanho de 2 baralhos e abre em pequenos painéis solares. Fiquei surpreso por ele ter carregado meu celular em menos de 15 minutos, mais de 2 vezes mais rápido do que uma tomada convencional. Há adaptadores para praticamente tudo. O que fazer quando você chegar lá, experiências profissionais e muito mais. Verde Magazine. Ver leituras restritas do apêndice. Meetup, www.meetup.com. Procure por cidade e por atividade para achar pessoas que têm interesses em comum com você. Become a Travel Writer, www.writtenroad.com. Ser pago para viajar o mundo e escrever suas experiências e ideias? Este é o emprego dos sonhos de milhões de pessoas.
Veja o mundo dos livros de viagens por dentro, através da veterana escritora Jen Leo, autora de Sandy in My Brain and Other Misadventures, Funny Women Right from the Road, Areia no Meu Sutiã e outras desaventuras. Mulheres divertidas escrevem da estrada. Este blog foi indicado pelo Fromers e também traz excelentes artigos práticos sobre como viajar sem apetrechos e artefatos tecnológicos. Ensine inglês, www.zucaf.com. O café SL11 de Dave é uma das ferramentas mais antigas e mais úteis para professores, aspirantes a professores e estudiosos de inglês. Contém fóruns de discussão e anúncios de vagas para professores de inglês em vários lugares do mundo. Transforme seu cérebro em Play-Doh, www.givire.com. Viaje o mundo e troque mensagens instantâneas com seus amigos em casa. Este site lista mais de 150 mil pontos de acesso onde você pode navegar compulsivamente. Sinta-se envergonhado se isso se tornar sua principal atividade. Se você está entediado, lembre-se, a culpa é sua. Já passei por isso, não estou apenas pregando. Acontece com os melhores de nós de tempos em tempos, mas seja mais criativo. Teste uma nova carreira em meio período ou em tempo integral. www.workingovercias.com. Esta enciclopédia é um extenso menu de opções para os que pensam globalmente. Compilada e atualizada por Jean-Marc Ashi, o editor internacional de carreiras da revista Transitions Abroad. Um ano de acesso custa $15. Oportunidades em fazendas orgânicas pelo mundo. www.wolf.com. Aprenda e depois ensine técnicas de agricultura orgânica sustentável em dúzias de países, incluindo Turquia, Nova Zelândia, Noruega e Polinésia Francesa. Converse e mande e-mails em idiomas que você não conhece. Google Chatbots, http://bit.ly/inbot. Para conversas em tempo real usando praticamente todos os idiomas. Mensagens instantâneas diretamente da sua conta no Gmail para qualquer lugar do mundo. Nice Translator, www.nicetranslator.com e Free Translation, www.freetranslation.com. Traduzem textos do inglês para uma dezena de línguas e vice-versa. São surpreendentemente precisos, embora os 10-20 de erros de tradução possam lhe criar problemas. O Nice Translator é mais rápido e pode ser usado do iPhone. Torne-se fluente em tempo recorde. Viciados em idiomas e aprendizagem acelerada. www.forwarworkcake.com. Para todas as coisas ligadas a idiomas, de artigos detalhados sobre como fazer, como reativar idiomas esquecidos, como memorizar 1000 palavras por semana, dominar os sotaques, etc., a mnemônica e aos melhores atalhos eletrônicos, visite www.forwarworkcake.com. Aprender idiomas é um vício que tenho e uma perícia que desenvolvi e adaptei para torná-la mais rápida. É possível tornar-se fluente para conversar em qualquer língua em 3 a 6 meses. Encontre materiais e parceiros de intercâmbio de idioma. LiveMocha, www.livemocha.com. EduFire, www.edufire.com. e Smart.fm, http://smart.fm. Gosto especialmente dos jogos de aprendizado que envolvem agilidade mental. About.com, www.about.com. Alguns dos idiomas mais populares têm excelentes tutoriais no About.com, http://italian.about.com, http://spanish.about.com, http://german.about.com, http://frente.about.com. O livro Trabalhe 4 horas por semana ensina a ser mais eficaz, gerando maiores resultados com menos esforços. Então acesse a playlist Trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.